reajuste de tarifas. Maju. Obrigada, Flávia. A gente viu que esse vírus tem contaminado também a economia. O Banco Central anunciou hoje que zerou a expectativa de crescimento do PIB do Brasil neste ano, ou seja, a economia vai ficar parada, estagnada, não sai do lugar. O Produto Interno Bruto é o resultado de todos os bens e serviços que a gente produz aqui no país. Semana passada, a gente se lembra, o Ministério da Economia já tinha rebaixado drasticamente a previsão de alta do PIB de 2,1% para 0,02%. A gente fala agora com a Gioconda Brasil. Quase zero já era esse rebaixamento, né, Gioconda? Boa tarde. Pois é, Maju, boa tarde. Olha que bancos e instituições financeiras já falam, inclusive, em retração da economia brasileira para 2020. O próprio governo reconheceu a possibilidade de recessão na semana passada, embora não tenha antecipado nenhum número. O fato é que, de relatório em relatório, a previsão de crescimento econômico vem caindo após cada relatório vem sendo divulgado, assim como a inflação. Só que, se por um lado esse desaquecimento da economia diminui a procura por alguns produtos, por outro lado, a escassez que pode ser provocada por um possível desabastecimento gera um efeito contrário. E o Banco Central está de olho nesse movimento. Em 2020, não vai dar para falar em crescimento econômico. O relatório que o Banco Central divulga a cada 3 meses sobre inflação é que traz essa previsão. Em dezembro, antes do coronavírus, o BC estimava que a economia brasileira iria crescer 2,2% este ano. Agora passou a projetar um cenário de estabilidade para o Produto Interno Bruto. O PIB não vai subir nem cair, ou seja, deve ficar PIB zero. Cenário semelhante ao Ministério da Economia, que na semana passada considerou que o PIB este ano ficará em 0,02%. A explicação do BC está escrita no relatório. Dizem os técnicos do governo que a economia mundial, incluindo a brasileira, passa por momento de elevado grau de incerteza em decorrência da pandemia de coronavírus, que está provocando desaceleração significativa da atividade econômica, queda nos preços das commodities, as mercadorias que funcionam como matéria-prima, como petróleo e minério de ferro, e aumento da volatilidade nos preços de ativos financeiros. O vai e vem nos preços de ações e de títulos bancários, por exemplo. O Banco Central também prevê inflação mais baixa para este ano. A estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, é um recuo de 3,5% para 2,6%. O presidente do Banco do Brasil também falou sobre os impactos do novo coronavírus num grupo de troca de mensagens com economistas. Rubem Novaes fez comentários críticos ao isolamento social, mais um integrante do governo que vai contra recomendações das autoridades da área de saúde do Brasil e do mundo. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Rubem Novaes escreveu que muita bobagem é feita e dita, inclusive por economistas, por julgarem que a vida tem valor infinito. O vírus tem que ser balanceado com a atividade econômica. Depois de receber críticas contundentes, Novaes explicou hoje que participava de uma discussão teórica em torno da influência das políticas sobre o comportamento do consumidor e que o comentário não teve conotação de ordem moral. As principais medidas econômicas de enfrentamento ao coronavírus, já anunciadas pelo governo, ainda não saíram do papel. Muitas dependem de aprovação do Congresso, entre elas a liberação de R$ 200 por mês para trabalhadores informais e autônomos de baixa renda. O Congresso resolveu não esperar e pode votar hoje um projeto que considerará para esse grupo uma renda de R$ 500 por mês, que está sendo chamado de Corona Voucher. É um valor maior do que o governo pretendia dar, mas o relator do projeto, o deputado Marcelo Aro, do Progressistas, disse que há consenso entre a maioria dos partidos em torno dos R$ 500, que já foram colocados no texto. O número de possíveis beneficiados e o impacto econômico das medidas ainda depende de informações que já foram pedidas para a equipe econômica, mas que, segundo Marcelo Aro, ainda não foram enviadas ao Congresso. E o impacto do novo coronavírus na vida dos brasileiros, de nós todos, também vai ser tema hoje no Congresso, né, Gioconda?
Sim, mas ontem e hoje o Congresso tem se mobilizado votando matérias que tratam do coronavírus. Hoje, na pauta da Câmara, por exemplo, está prevista a votação do projeto que libera imediatamente o uso de materiais, medicamentos e insumos das áreas de saúde para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus. Essa votação de hoje, assim como as de ontem, será virtual. E o Ministério da Economia informou que fica pronto amanhã o ajuste no texto da medida provisória que trata da suspensão do contrato de trabalho. Lembra aquela medida provisória que foi editada no domingo, que deu muita polêmica no início da semana? Esse ajuste está sendo feito porque o artigo que tratava da contratação sem a contrapartida, o trabalhador não receberia nada se tivesse o contrato de trabalho suspenso, foi revogado pelo governo, e é esse ajuste que está sendo feito, possibilitando ou prevendo pelo menos que, nesse caso, o trabalhador receba seguro-desemprego. Maju. Artigo que foi muito criticado. Obrigada, Gioconda. E olha, a gente ouviu alguns dos mais importantes economistas brasileiros sobre o que é preciso fazer para proteger os brasileiros contra as consequências econômicas provocadas pelo novo coronavírus, especialmente os mais pobres, e todos eles afirmam que quem tem esse poder é o próprio presidente Jair Bolsonaro, porque é ele que tem o controle dos recursos da União para amparar quem perder o seu sustento. Os economistas são unânimes ao afirmar que agora a preservação de vidas deve ser o maior objetivo. O novo coronavírus chegou ao Brasil no momento em que o país ensaiava uma recuperação, com quase 12 milhões de desempregados. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que se as medidas de isolamento social decretadas por governadores e prefeitos forem mantidas, será o caos. Evitar as dificuldades econômicas que pessoas sem trabalho vão enfrentar depende das decisões do próprio presidente, dono do caixa do governo federal. Para economistas, é hora de deixar de lado temporariamente o ajuste fiscal e, a exemplo de outros países, liberar recursos e garantir que eles cheguem aos mais afetados pela crise, como desempregados, famílias de baixa renda e trabalhadores informais. O governo realmente precisa, nesse momento, abrir os cofres, né, e adotar as medidas que forem necessárias para preservar a economia. Sem abrir mão, evidentemente, das necessárias medidas sanitárias, né, que são exigidas pelo momento. Né? O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, é a favor do aumento de gastos. Em primeiro lugar, está o objetivo de salvar vidas. Em segundo lugar, de pôr dinheiro nas mãos das pessoas, particularmente as de renda mais baixa, as menos favorecidas. Em terceiro lugar, salvar as empresas de uma quebra. Esse é um objetivo terceiro. O primeiro é salvar vidas. O presidente parece dar a impressão de que ele prefere contar os mortos do que contar os desempregados. O socorro aos menos favorecidos também é defendido pela economista Mônica de Boll, pesquisadora em Washington do Instituto Peterson para Economia Internacional. Que se institua uma renda básica emergencial ampla para as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade econômica, de precariedade econômica, que trabalham no setor informal, que vivem ou que são autônomas ou que têm empregos que não têm segurança suficiente. Eu venho, junto com outros, propondo que se acione os mecanismos que existem já para dar esse apoio. Isso, por sua vez, ajuda também a manter a economia funcionando. Tá? Então, esse é um ponto, isso seria possível através do canal do Bolsa Família, do cadastro único, eventualmente até de uma mobilização para cadastrar mais gente. Ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, afirma que a prioridade agora deve ser garantir a renda e diminuir o contágio. Nesse momento, a gente tem que deixar as pessoas em casa e a gente vai ter que pensar em alguma maneira de ajudar do ponto de vista de renda. Essas pessoas vai ter que passar pelo Estado. Se a gente permitir que a gente tomar um caminho diferente e permitir que a epidemia saia de controle, as consequências econômicas podem ser, inclusive, piores. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que presidiu o Banco Central durante a última crise financeira mundial de 2008, diz que a crise atual é diferente e exige outro tipo de remédio. A prioridade agora tem que ser conter a razão da crise, que é a pandemia. A razão da crise, que é a doença, para preservar a vida das pessoas e também para preservar depois a economia.
Um dos caminhos pode ser facilitar empréstimos e suspender impostos para empresas. Você prorroga a data de recolhimento de tributos, você dá mais tempo para você fazer certos tipos de acerto. É isso que é política fiscal assim, expansionista, né? Você vai aumentar os gastos mesmo de diversos canais, que é a forma de dar um suporte, de dar um chão para uma economia que ficou sem chão de repente. E representantes do governo federal e os secretários de Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal vão se reunir daqui a pouquinho por videoconferência. Juliana Morrone tem as informações sobre esse encontro que tem como intenção, né, Juliana, chegar a um consenso entre governo federal e os estados. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal já até fizeram uma lista do que vão pedir para não perder tempo. Querem, por exemplo, adiar o pagamento de dívidas hoje, despesas obrigatórias, como precatórios, que são dívidas do Estado com o contribuinte. Querem deixar o orçamento dos estados menos engessado, ou seja, com mais liberdade para gastar aí durante essa crise do coronavírus. Defendem ainda agilizar uma proposta que já está lá no Congresso e que permite um socorro a estados e municípios, abrindo caminho aí para novas linhas de financiamento. Bem, tudo isso hoje, Maju, a ideia é fazer uma conversa, ter uma conversa técnica, caneta e papel na mão, fazendo as contas e buscando uma solução de consenso e com solução rápida, Maju. Obrigada, Juliane. Tem mais reunião aqui hoje. Já teve, né? O presidente Jair Bolsonaro participou pela manhã também por videoconferência de uma reunião com líderes do G20, o grupo de países com as maiores economias do mundo. O assunto, obviamente, não podia ser outro. A pandemia do novo coronavírus. A gente volta a Brasília agora com a Flávia Alvarenga. E, Flávia, esses países defendem o isolamento social como forma de evitar o contágio, evitar a sobrecarga, principalmente do sistema de saúde, né? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Sim, a maioria defende. E essa reunião começou às 9 horas da manhã e durou cerca de 2 horas. Há pouco, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota e que diz o seguinte a respeito dessa reunião do G20. O combate a esta pandemia exige uma resposta global com o espírito de solidariedade, que seja transparente, robusta, coordenada, de larga escala e baseada na ciência. O G20 está comprometido a fazer o que for necessário para superar a pandemia, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, o Fundo Monetário Internacional, o Grupo Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas e outras organizações internacionais. E entre as medidas, eles dizem as seguintes: proteger vidas, salvaguardar os empregos e renda das pessoas, restaurar a confiança, preservar a estabilidade financeira, reativar o crescimento e recuperar-se mais forte, minimizar interrupções no comércio e nas cadeias de suprimentos globais, prestar ajuda a todos os países que precisem de assistência e coordenar medidas de saúde pública e financeiras. Vamos ver a reportagem. A videoconferência do G20 reuniu os líderes dos países mais industrializados, entre eles China, Japão, países europeus, Estados Unidos e Índia, por exemplo, países que enfrentam a pandemia do novo coronavírus. A reunião foi fechada. Essa foi mais uma reunião para tratar das medidas de combate ao novo coronavírus e os efeitos na economia. A maioria dos países adotou medidas de isolamento para conter a transmissão. Aqui no Brasil, os governadores mantêm a mesma linha. Ontem, em uma videoconferência, eles decidiram seguir com as restrições de circulação e o isolamento social, mesmo depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em tom crítico a essas ações. Em carta, os governadores dizem que, no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia global, vamos continuar adotando medidas baseadas no que afirma a ciência, seguindo orientação de profissionais de saúde e, sobretudo, os protocolos orientados pela Organização Mundial de Saúde.
Ontem, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que no pronunciamento de terça-feira, Jair Bolsonaro se expressou de uma forma que não foi a melhor. Mourão declarou que o governo defende o isolamento e o distanciamento social para reduzir a transmissão do novo coronavírus. O presidente buscou colocar, e pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos, com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica. Ontem, na divulgação diária dos números, o ministro da Saúde manteve um tom cuidadoso, mas procurou ajustar a fala dele à do presidente. Disse que é preciso ter calma ao se decretar quarentena, que é um remédio amargo a ser usado na hora certa. Antes de adotar o fecha tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade. Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional em paralelo, como se nós estivéssemos todos em franca epidemia. Mandetta desmentiu boatos de que sairia do governo. Disse que o governo vai continuar trabalhando para proteger vidas. Eu volto aqui ao telão para falar com a Flávia novamente. Flávia, eu gostaria que você falasse para a gente sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro que torna as atividades religiosas como parte da lista de atividades e serviços considerados aí essenciais em meio a esse combate